esse tema que nós vamos falar hoje, por esses breves instantes, né? O Leandro queria que a gente ficasse aqui 2 horas e 30 falando, mas eu acho que ninguém ia aguentar, até porque algumas pessoas que têm problema de insônia conseguem até resolver o problema de insônia escutando a minha voz, então eu acho que vocês iam acabar dormindo. Mas esse livro, Um Olhar sobre o Tempo Presente, em verdade é um pequeno opúsculo, né? Um opúsculo que já é sempre pequeno, que não foi publicado como um livro inicialmente. Nós encontramos aqui vários artigos do nosso queridíssimo Leon Denis, que quem me conhece há uma semana já sabe o quanto eu admiro, como ele é caro ao meu coração. Ele que foi contemporâneo de Allan Kardec, esse apóstolo do espiritismo tão importante para a continuidade do movimento espírita, da divulgação da doutrina espírita, cuja oratória fazia com que as pessoas, talvez de coração mais endurecido, conseguissem sentir a vibração, a importância da doutrina espírita quando escutavam. E aqui nós encontramos vários artigos de Leon Denis que foram publicados nas revistas espíritas, que eram periódicos mensais, ao longo de alguns anos. Aqui nós encontraremos periódicos de 1920, 1921, encontraremos também um dos artigos publicado em 1926, que é exatamente o que nós vamos estudar mais detidamente aqui hoje, que é um artigo muito interessante porque traz uma mensagem espiritual sobre esse olhar, sobre esses tempos áridos, difíceis, que não são apenas os nossos tempos de hoje, por mais que essas palavras se apliquem tão perfeitamente aos nossos dias, mas já eram tempos difíceis, mesmo na França, à época de Leon Denis. Um olhar sobre o tempo presente à época de Leon Denis, no contexto França, 1920, 1921, 1926, é também um olhar sobre o tempo presente que se aplica, que cai como uma luva no Brasil ou no mundo em pleno 2021, caminhando para 2022. O texto que nós vamos mergulhar mais profundamente tem como título Tempos Difíceis. Hoje é um domingo, né? Você que vai nos assistir no futuro. Hoje é domingo, 5 de setembro. Estamos finalizando esse domingo e antes que você desista de ficar aqui conosco por conta desse título, apesar de Leon Denis falar de tempos difíceis, a mensagem é de esperança, a mensagem é de confiança. E como, né, já foi avisado aqui que eu gosto às vezes de puxar a orelha, na verdade é a minha própria orelha que eu estou puxando, o benfeitor espiritual que manda uma mensagem ao grupo espírita, grupo mediúnico de Leon Denis lá em 23 de julho de 1926, e Leon Denis é uma mensagem psicofônica, uma mensagem que vem pela oralidade, que é posteriormente transcrita, e Leon Denis começa esse artigo sobre os tempos difíceis, que ele publica em 1926, falando do contexto da França, falando dos seus desafios, e falaremos um pouquinho disso também. E em seguida ele traz essa mensagem de um benfeitor espiritual desse grupo, dessa reunião, que já se comunicava há aproximadamente 30 anos, ele não coloca o nome, mas nós imaginamos com muita força que seja o próprio benfeitor espiritual, um dos benfeitores espirituais de Leon Denis, que se comunicaram com ele que se comunicou com ele em diferentes momentos e através de diferentes médiums, o que atestava a veracidade da comunicação, mantendo sempre o mesmo estilo. A gente percebe nas biografias, em especial a biografia de Gaston Lúcio, um grande amigo biógrafo de Leon Denis, como esse benfeitor espiritual, um grande amigo espiritual de outras épocas de Leon Denis, Jerônimo de Praga, como ele se comunicando às vezes através de operários, de homens muito simples, com até poucos recursos de conhecimento, ele conseguia sempre imprimir naquela comunicação uma autenticidade, uma fidelidade
as suas características. Então, apesar de não estar ali no artigo, Leon Denis não dizer, olha, é o Jerônimo de Praga, eu, pelo menos, se alguém souber algo diferente, pode até me contar depois, porque eu imagino que seja, sim, o Jerônimo de Praga, esse benfeitor espiritual que nós leremos aqui, essa mensagem tão importante para Leon Denis, aquela época tão importante para cada um de nós, nesse 5 de setembro do ano 2021. Então, para começo de conversa, que contexto era aquele que Leon Denis vivia? Que movimento espírita era aquele? Que contexto era aquele? Que dificuldades são essas das quais Leon Denis vai falar? Ele vai começar algumas das frases iniciais desse Tempos Difíceis é assim, são assim. A França atravessa uma das crises mais agudas de sua história e praticamente todos nós sofremos as suas repercussões. Opa! Se a França, ele ainda não disse que crise era essa, que conteúdo tinha essa crise, mas se a França, lá em 1926, se era verdade que a França atravessava uma crise, é verdade também que nós atravessamos uma crise. E a nossa crise, ela pode ser caracterizada sob muitos aspectos. Essa crise humanitária, essa crise moral, essa crise econômica, essa crise de saúde, crise em tantos aspectos, crise que, se nós buscarmos o sentido real da palavra, aos nossos olhos, aos olhos de quem está vivendo a crise, é um problema, é uma coisa que a gente quer que passe logo, é uma coisa que nos causa dor, que impacta a nossa vida, a qualidade da nossa vida, mas o objetivo de toda crise, desse crisol depurador, é uma mudança, é uma transformação, é sair de um estado para outro estado. Todos os acontecimentos previstos e anunciados pelos guias espirituais estão se realizando pontualmente. Poderia ter sido também escrito ontem à noite. Quando nós lemos os textos publicados do início da doutrina espírita, antes mesmo dessa época, os textos do Livro dos Espíritos, os textos que nós encontramos em A Gênese, quando se falam dos tempos novos, da nova era, da transição, tantas coisas que há tanto tempo nós estudamos nas casas espíritas, que há tanto tempo nós falamos como algo que iria acontecer ou como algo que estava acontecendo, e é como se agora estivéssemos no filme que assistimos tantas vezes. Eu não sei vocês, mas algumas cenas, algumas situações que nós atravessamos como humanidade do último ano para cá, eu olhava e eu falava, Senhor, deve ser um filme. Parece um daqueles filmes em que nós falamos assim, nossa, para que esse exagero? Não é possível que uma coisa dessa viesse a acontecer. Não é possível que algo dessa magnitude, nossa, isso é muito exagero. Deve ser um filme americano. Para ter tanto exagero assim, algumas pessoas usam o termo, é um filme muito hollywoodiano. E eu, olhando cenas reais desses tempos difíceis, dessa crise que nós temos atravessado, cada um na sua embarcação, vivenciando uma tempestade absolutamente incomum. Alguns passando tão de perto no cotidiano dos hospitais, no cotidiano do trabalho, sem a condição de ter se recolhido, talvez mesmo lá no início, algumas pessoas nunca puderam parar, nunca puderam recolher-se nas suas casas. Outras pessoas ainda hoje, nessa vivência também tão desafiadora do recolhimento, do lar, do home office. Algumas pessoas com a despedida tão abrupta de entes amados, às vezes de muitos entes amados, de muitos familiares. Outras pessoas lidando com isso nos seus trabalhos, vendo chegadas e partidas e tendo que ter cuidado para não dessensibilizar-se
diante de tanta dor por tanto tempo. Um estresse que nós só conseguiremos ter a real dimensão daqui a algum tempo. Porque quando aconteceram as guerras, por exemplo, só podemos ter o impacto real do estresse pós-traumático proveniente dos campos de batalha, quando os soldados retornaram e então começaram a ser observados alguns transtornos e algumas problemáticas que não se sabia, não se tinha notícias, porque é quando a coisa acontece e vemos as consequências que começamos a tentar entender, a tentar estudar, e assim existem muitas consequências já vislumbradas, sejam dos pacientes pós-Covid, sejam dos familiares, sejam das pessoas que viveram esse estresse ou estão vivendo esse estresse, e como ainda não finalizamos essa etapa tão desafiadora, ainda estamos sentindo a reverberação da tempestade, alguns em embarcações tão precárias para um momento como esse, alguns tendo ajuda, outros precisando lidar do ponto de vista material com seus próprios recursos, com as suas próprias ferramentas. Talvez só daqui a algum tempo, olhando para trás, um pouquinho mais de longe, é que a gente possa falar assim, nossa, essa foi a dimensão, esse foi o impacto dessa experiência em relação aos nossos níveis emocionais, psicológicos, de traumas e de consequências de toda a ordem. Porque por enquanto a coisa está tão próxima que a gente ainda não tem essa real dimensão, mas o fato é, essas palavras de Leon Denis sobre tempos difíceis, por mais que sejam tempos diferentes, contextos diferentes, elas se aplicam à nossa realidade. Sim, vivemos uma crise sem proporções históricas. Sim, as coisas previstas nos livros pelos guias espirituais, quando mesmo lá no Antigo Testamento, depois no Novo Testamento, Jesus falava dos desafios que, diante de tanta iniquidade, o nosso coração talvez se esfriaria, ficaria mais difícil o sentir. Nós vislumbramos tudo isso que é anunciado há tanto tempo e que agora basta a gente ter olhos de ver para perceber que está acontecendo. O mal é profundo, porque é principalmente de ordem moral. O mal é profundo, porque é principalmente de ordem moral. E é principalmente de ordem moral. Porque uma das perguntas, talvez que tenha sido tema da maior parte das lives, sejam lives religiosas, ou filosóficas, ou políticas, mas eu já cansei até de ver tantos títulos que diziam assim: qual você acha que quais as principais consequências para o futuro por conta da pandemia, por conta dessa experiência, ou o que teremos aprendido depois disso tudo? E apesar de várias diferenças nessas respostas entre esses estudiosos de diferentes ordens, uma coisa que a gente percebe com os nossos próprios olhos é que tem sido uma grande oportunidade de aprender a fraternidade, de aprender a solidariedade, de aprender a pensar no coletivo, de precisar mudar algumas atitudes, repensar algumas atitudes, não apenas por si mesmo, mas pelos seus, pelo outro, pelo desconhecido, pela comunidade em que se está inserido. Atitudes e decisões que nós temos tomado cotidianamente desde que tudo isso começou, nos mostram o impacto de um cidadão em toda a sua comunidade, em toda a sua sociedade. E isso é material de aprendizado, isso é matéria da escola atual da nossa vida. Mas, conforme disse Leon Denis, o mal ele é profundo, porque ele é principalmente de ordem moral, ou seja, nós temos repetido essas matérias. Talvez não estejamos atentos à essência, a gente está tão apressado para simplesmente
se ver livre disso, para que isso passe, para que isso não aconteça na nossa família, com os nossos, ou para que mais rápido eu possa de novo voltar à vida que tinha, que mais rápido eu possa resgatar os prazeres e todas as alegrias que eu tinha, que a gente acaba atropelando essa necessidade de respeito não só ao que você já quer fazer, mas ao que já é possível fazer num contexto como esse. Então, eu gostaria, já que eu espero ter convencido todos vocês de que essa mensagem é também para cada um de nós nos dias de hoje, eu gostaria de apresentar a mensagem que chegou para o grupo de Leon Denis, numa época em que Leon Denis já era um homem idoso, já tinha perdido uma parte da sua vista, ele que teve um problema com a visão, que foi ali por muitos anos deteriorando a sua visão. Leon Denis vai desencarnar em 1927, nós estamos aqui em 23 de julho de 1926 e ele vai trabalhar até o último exato dia da sua existência como Leon Denis. E essa mensagem que se dirigia àquele grupo, no contexto da França, que, como ele nos traz aqui as pinceladas, passava por problemas diferentes dos nossos, passava por problemas morais parecidos com o nosso, quando o verdadeiro ideal estava soterrado e o excesso dessa visão muito limitada do materialismo, já tão impregnado naquele momento, vicejava de tal forma que é como se o homem, naquele contexto, não conseguisse fazer perguntas tão importantes para todo ser. Quem eu sou? De onde vim? Para onde vou? Estivesse encerrando ou enterrando essas perguntas em respostas muito limitadas à esfera da Terra, sem conseguir elevar os seus pensamentos ao alto, sem conseguir buscar respostas para o alto. Então, nesse contexto que tanto preocupava Leon Denis, de muito materialismo, e como eu escutei o meu querido amigo Arthur Valadares falar numa palestra que tinha esse mesmo tema, ele dizia assim: o materialismo e todos os seus filhos diletos, o hedonismo, o negacionismo e tantos outros ismos que vão nos falando desses apelos muito materiais ou muito limitados, que às vezes trazem até uma roupagem atraente, que parece muito intelectual, que parece muito filosófica, mas que esconde as suas limitações, que não se permite olhar para aquilo que não compreende, que não se permite olhar para aquilo que não tem respostas, mas que muitas vezes, apesar de se contrapor à lógica excessivamente criacionista, a lógica que vai de encontro aos aspectos científicos, e era a lógica anterior, aquela lógica do você não precisa pensar, você tem que aceitar e aceitar e aceitar. O segundo momento que se contrapõe a esse excesso de não pensar, não precisar estudar, não precisar compreender e simplesmente aceitar, ser obrigado a aceitar, abaixar a cabeça a tudo aquilo que está acima, que está no que não se compreende. Essa lógica do colocar o homem no centro vai também para um outro extremo, porque vai acabar renegando a natureza divina desse próprio homem, a parte talvez mais interessante desse homem. Então, Leon Denis aqui não está nos dizendo que não filosofemos, que não pensemos. Não, Leon Denis está nos dizendo, consideremos o homem como uma criatura que tem sim um corpo físico, que tem sim uma vida material, que está encarnado nesse corpo físico, mas a sua natureza é divina. Então, nós precisamos de algo que nos permita estar na vida material, comungar dessa vida, dar sentido a essa vida e, ao mesmo tempo, ultrapassar tudo aquilo que nos limita
porque nós não somos criaturas limitadas. Nós fomos criados por um ser ilimitado, que nos deu potencialidades que não se circunscrevem aos nossos aparatos materiais. E é diante de todo esse contexto que o benfeitor espiritual de Leon Denis vai dar a seguinte mensagem, que será a pauta central das nossas próximas reflexões. Diz a mensagem que veio por via oral, uma psicofonia, e foi depois transcrita. Isso, observemos, é uma mensagem espiritual de 1926, tempos difíceis de ontem como de hoje. Visto do espaço, o planeta de vocês está velado, ou seja, coberto, tapado por correntes fluídicas de múltiplas cores, o que indica uma instabilidade dos pensamentos humanos. Então, nós estamos aqui escutando a mensagem de um benfeitor espiritual que está olhando o planeta do espaço, que está olhando o planeta Terra em 1926, da perspectiva do espaço. E ele está dizendo, olhando daqui, eu consigo ver algo que tapa, algo que cobre correntes fluídicas de múltiplas cores, que cobrem, que impedem a visão da Terra. E essas correntes fluídicas de múltiplas cores indicam, ele está traduzindo para a gente, isso não é uma coisa boa, é como se ele dissesse assim, você está achando que isso é bonito? Não, olha, isso indica instabilidade. Instabilidade do que, Larissa? Dos pensamentos humanos, produzidos em grande parte por reminiscências do subconsciente. Reminiscências do subconsciente, poderíamos dizer também clichês mentais, aqueles padrões repetitivos que ficam ali arquivados, os padrões de pensamento subconscientes que a gente mal pensa sobre eles e eles estão sempre por ali. Reminiscências do subconsciente posto em vibração por refrações terrestres. Refrações terrestres. E ele vai explicar um pouquinho melhor por que refrações terrestres. Porque essa mudança dessa vibração entre um estado fluídico e outro, que nós costumamos pensar na refração em relação à refração da luz, e que quando muda de uma região, de uma densidade para outra, havendo essa refração, há um pequeno movimento, uma pequena mudança de direção, mas aqui não é uma refração comum, é uma refração terrestre. A luz não é procurada no alto. Então, a fonte dessa luz que deveria alimentar essas criaturas, a fonte de luz que nós deveríamos absorver para refletir, não é procurada no alto. Por isso, a refração aqui é terrestre. Olha o que ele diz. Ela, a luz, é como um espelho posicionado rente ao chão e que envolveria toda a humanidade. Então, imaginemos toda a humanidade que está sob um espelho. O espelho está posicionado no chão. Por isso, a refração dessa luz, ao invés de vir de cima para baixo, do espaço para a Terra, do Criador para a Terra, é como se fosse, da perspectiva deles, ali olhando do espaço, da Terra para cima. Então, ao invés deles observarem
a criatura solicitando bênçãos, conectando-se com o alto e a chuva de bênçãos e aquele mergulho no amor divino, os raios divinos alcançando a criatura, não. Ele observava da terra refrações dos pensamentos, dos clichês mentais, das perturbações. Zero conexão com o alto, ou quase zero conexão com o alto. Não havia o reflexo do Criador na criatura, mas o reflexo da própria sombra da criatura. E a interpenetração dessas influências, porque quando nós vibramos numa mesma faixa, nós também nos interpenetramos. Nós também nos influenciamos nesse campo de vibrações. E ao invés de captar, de conectar-se com as influências do alto, naquele momento de crise, naquele momento de tumultos que Leon Denis trata na França, essas criaturas estavam mergulhadas nas suas próprias refrações, estavam mergulhadas nas suas próprias vibrações, de tão esquecidas desse templo interno abandonado, que eu tanto falo, esse templo que Alta de Souza tanto citou. Volve ao teu templo interno abandonado, a mais alta de todas as capelas. Como a criatura estivesse esquecida, distanciada, brigada desse templo interno, considerando que o eterno carpe diem seria o aproveitamento do sensório, do prazer, da matéria. Então, essa conexão com o alto não estava se estabelecendo. E talvez até mesmo aqueles que falavam de Deus, talvez até aqueles mesmos que defendessem que todos deveriam colocar Deus no centro das suas vidas, estivessem naquela mesma condição dessas refrações terrestres. Porque o que determina conectar-se com o alto para receber esse hausto, esse sopro do Criador, conectar-se ao fluido magnético de Deus, como o fluido cósmico universal, do qual André Luiz nos fala. Esse fluido cósmico no qual todos estamos mergulhados, qual peixes no oceano. Então, se eu me conecto a essas vibrações amorosas, lúcidas do Criador, que estão em todo o seu sopro divino, em todo esse fluido criador, em todo esse fluido cósmico universal, nas suas diferentes densidades, eu consigo ultrapassar essa camada que fecha, que cobre a Terra com as refrações, com os tumultos dos pensamentos terrestres. E, inclusive, eu ajudo que outros que estão próximos a mim levantem um pouquinho aquele padrão vibratório. Mas isso não é determinado por falar o nome de Deus, pela quantidade de vezes no dia que eu falo o nome de Deus, pela quantidade de vezes no dia que eu falo o nome de Jesus, ou de Emmanuel, ou de Bezerra de Menezes, ou de qualquer benfeitor espiritual. Mas do quanto o meu coração e o meu cérebro, esse espelho que vai emitir ondulações vibratórias diariamente, qual diz Emmanuel no livro Pensamento e Vida, a face do espelho, diz Emmanuel, é o coração. O centro de ondulações desse espelho é o nosso cérebro. Então, o meu pensamento é formado por esse conjunto, por todo o espelho. Imaginemos todos nós como esse espelho. A face do espelho é determinada pela minha emotividade, pelos meus sentimentos. E o centro de ondulações que gera esse reflexo do espelho, determinado pelo meu cérebro, pelo padrão mental,
por esses clichês, por esses pensamentos, não apenas os que me visitam, mas os que eu vou alimentando ali diariamente. Se eu consigo, mesmo que não de uma forma equilibrada, porque isso ainda não nos é característico, mas se eu consigo voltar o meu espelho para o alto, buscando conexão com os raios divinos, para que eu possa ser ainda um reflexo, mesmo que com pequenas distorções, já que ainda não sou um espelho assim tão fidedigno àquilo que eu estou voltada e que é tão grandioso como Deus. Mas se eu consigo ainda que fazer esse esforço para que o meu coração, para que o meu cérebro, em alguns momentos do meu dia, suba um pouquinho o seu padrão e eu possa então ter na face do meu espelho, nas minhas emoções, nos meus sentimentos, um pouco desse amor do Cristo, um pouco do amor divino, do amor de Deus. E ter no centro das ondulações dos meus pensamentos um padrão de ideias, de inspirações e de intuições, um pouco acima também do padrão comum da minha realidade espiritual. Vez que outra no meu dia a dia, eu estarei rompendo essa barreira, essa densidade, essa sombra que apraz, que envolve a terra, que foi dita aqui por esse benfeitor espiritual, e alcançando essa conexão com Deus. Isso não apenas me beneficia, isso beneficia todo um raio de ação ao meu redor. Quando a gente imagina Francisco de Assis, conectando-se às vezes por horas, horas e horas em jejuns, orações, em meio à natureza, conectado com Deus. Os próprios franciscanos não entendiam como ele conseguia aquela comunhão por tanto tempo, e ao mesmo tempo que chorava, ele sorria, porque era muito prazerosa para ele aquela conexão, aquela comunhão com Deus. Não apenas Francisco de Assis se elevava quando assim o fazia, quando os seus pensamentos se elevavam, quando os seus sentimentos se conectavam a Deus, mas toda a humanidade, por alguns segundos, também elevava um pouquinho os seus pés da terra. Quando nós, ainda que pequeninos, voltamos o nosso espelho para o Criador, não apenas eu me elevo, mas todos esses que estão como uma rede conectados a mim se elevam também. Sentem as pessoas que escutavam os discursos de Leon Denis, sua oratória eloquente, poética ao mesmo tempo, impregnada de tanta sabedoria, de tanto amor, de tanta beleza. Diziam que as pessoas ficavam de tal forma arrebatadas que sentiam como se os seus pés saíssem um pouquinho do chão. Então, todos nós temos essa possibilidade. Essa noite que parece envolver a Terra, seja a França de 1926, seja o Brasil ou seja a Terra de 2021, quando tantas pessoas estão impregnadas pelos seus medos, pelos seus pânicos, pelas suas angústias, pelas suas dores morais, econômicas, financeiras, pela dor da saudade, pela dor da separação, pela dor do estresse, pela dor do trauma, pelo medo, 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 medo. Imaginemos que isso é um movimento de contração. Quando estamos com medo, nós não fazemos isso, nós fazemos isso. Nós queremos nos esconder, nós queremos pensar em nós mesmos. E quando nós nos elevamos e pedimos ajuda a Deus, saímos dessa contração fetal e começamos a desabrochar novamente, começamos a expandir novamente, porque a vida precisa de movimentos de fluxo e contrafluxo, de contração, mas também de expansão. Então não podemos simplesmente ser levados
pela onda de pensamentos da maioria, pela onda de sentimentos da maioria, pelo pavor de todos, pelo descontentamento de todos, como diziam as nossas mães antigamente. Você não é todo mundo. Se todo mundo está com medo, se todo mundo está apavorado, se todo mundo está desnorteado, você não é todo mundo. Não queira ser todo mundo. O verdadeiro cristão, aquele que nem precisa enunciar que é cristão, que nem precisa falar, eu sou aquele que fala em nome de Deus, que é aquele que vive isso, cuja vida é a pregação, cujos dias são os testemunhos, às vezes silenciosos, discretos. Essa pessoa, não aqueles que talvez estejam no mundo com esses títulos e com esses cargos. Essa pessoa não é todo mundo. Não caminha na terra como todo mundo. Se eu perguntar a você, pensa em alguém agora que pode estar encarnado ou desencarnado, que, da sua perspectiva, fez muita diferença na Terra. Deixou marcas poderosas de amor, de sabedoria, de poder voltado para o bem, de liderança voltada para o bem. Pensa em alguém. Talvez escreve aí no chat. Eu não vou ter possibilidade de ler agora, porque eu não estou com acesso aqui ao YouTube, mas escreve aí, para que os outros também possam ver quem é essa pessoa. Talvez essa pessoa seja um ilustre desconhecido da maioria. Seja alguém da sua cidade, seja alguém do seu centro espírita, seja alguém do seu templo religioso, seja alguém que cruzou o seu caminho. Talvez seja alguém da sua família, talvez seja uma avó, talvez seja alguém que você conheceu ou alguém que você conheceu a biografia, que você soube a distância, alguém que ficou marcado como um vulto histórico. E agora me responde o seguinte: essa pessoa viveu na Terra pensando e sentindo e agindo igual a todo mundo, sendo levado pela multidão? Acredito que não. Possivelmente, essa pessoa não se distanciou da multidão do lugar do orgulho, daquele lugar que diz eu, o cristão, o bonzinho, e a multidão, essa coisa aí bem equivocada. Não. Possivelmente essa pessoa transitou entre a multidão. Talvez tenha amado essa multidão, mas não precisou ser levada pela multidão, pelos pensamentos cujo conteúdo trazia esses clichês, esses padrões. Possivelmente essa pessoa se diferenciou, se destacou e talvez nem tenha sido compreendida pelos homens e mulheres de seu tempo. Francisco de Assis não foi compreendido pelas pessoas de seu tempo, pela maioria das pessoas de seu tempo. Houve um momento em que ele não foi compreendido nem pelos seus seguidores, nem pelos franciscanos. Houve um momento em que apenas o coração de Clara de Assis soube compreendê-lo. Allan Kardec, o nosso querido Hippolyte, não foi compreendido por muitos daqueles que o admiravam enquanto Hippolyte e não o compreenderam quando Allan Kardec, como codificador da doutrina espírita, quando ele resolve atender a esse compromisso, a esse chamado, quantos disseram, possivelmente, meu Deus, jogou a carreira acadêmica fora diante dessa escolha. Mas ele estava atendendo a uma coerência interna. Ele sabia o que ele precisava atender. Leon Denis, da mesma forma. Quanto potencial que ele poderia ter utilizado para ganhar mais dinheiro. Uma eloquência, uma escrita, um homem que não teve tanto acesso ao estudo, que padecia das vistas, mas que sabia muito bem quem ele era e o que havia vindo fazer na Terra.
Então, se você está encarnado na Terra agora, no momento em que a maioria está em desespero, em que a maioria diz: Meu Deus, isso não vai passar nunca, eu não sei mais em que me apegar, eu estou tomado pelo pessimismo, pela tristeza e pelo desamparo. É hora de você se perguntar: o que eu devo fazer com tudo isso que eu já sei? Como eu posso voltar um pouquinho o meu espelho, o pensamento que, segundo Emmanuel, é o espelho da vida em toda parte. E ao invés de continuar com o meu espelho voltado apenas para o chão, para a terra, para os outros desesperados como eu, voltar o meu espelho para aquele, o único, que tem condições de enviar raios amorosos, sábios, acalentadores, capazes de ajudar-nos nas horas difíceis que todos nós atravessamos. Porque se o seu espelho está voltado apenas para a matéria, para a terra, para os desafios, você vai olhar o cenário de um hospital quando estávamos no auge da pandemia aqui no Brasil. E você percebendo pessoas desencarnando e sofrimento e tantas coisas desesperadoras, e você vai encontrar apenas corpos padecendo desse vírus. E você vai encontrar apenas profissionais cansados, exauridos, desesperados. E você vai encontrar apenas choro, pranto e ranger de dentes. Mas se o seu espelho voltar-se um pouquinho para cima, para o alto, para as ondas amorosas do espaço, talvez chegue a você notícias ou a sua sensibilidade te dê notícias de que ali existem benfeitores espirituais do plano invisível, sustentando as mãos e a energia dos trabalhadores que já estão ali há tanto tempo. Que existem trabalhadores espirituais de diferentes ordens religiosas, trabalhando em conjunto, levando aquelas pessoas que estão ali em tratamento material para que passem ainda por um tratamento espiritual. Eu tive notícias de uma pessoa que não é espírita, que não tinha nessa existência nenhum tipo de informação espírita, e essa pessoa estava, já há meses isso aconteceu, hospitalizada e já prestes a ser entubada, já com o seu pulmão muito comprometido. E quando ela estava ali prestes a perder a sua consciência por conta da medicação, a lembrança que ela teve a partir dali foi de ser levada para uma região como se fosse em meio à natureza, em meio a árvores, e ela via ali muitas macas, uma alinhada à outra, muitos trabalhadores, muitos enfermeiros, muito mais do que no hospital. E quando parecia que ela não tinha mais ar para respirar, foi insuflado, soprado um ar para que os seus pulmões pudessem ser regenerados. Era essa a recordação que ela trazia. E um daqueles trabalhadores disse para ela o seu nome, para que ela se recordasse ao acordar. E ele disse assim: O meu nome é Eurípedes Barçanufo. Ela nunca havia escutado aquele nome. Quando ela retorna, e nem contou aquilo para muita gente, porque não fazia o menor sentido para ela, achava que era uma experiência talvez até alucinatória. Tinha vergonha de contar isso para as pessoas. Até que ela conversou isso, fazendo já um tratamento de reabilitação, um caso que foi considerado quase um milagre, porque ela estava à beira, naquela linha muito divisória entre ficar ou partir.
E os próprios médicos disseram: recomece, foi um milagre você permanecer aqui. E ela já no tratamento da reabilitação. E então ela conta isso a um profissional que era espírita e fala: o quê? Qual foi o nome? Acho que era Eurípedes, alguma coisa, Eurípedes Barçan, alguma coisa, Eurípedes Barçanufo. E quando a profissional escutou aquilo e falou: essa pessoa realmente faz muito sentido. E as duas foram pesquisar na internet informações e a história do nosso querido Eurípedes Barçanufo, desse educador espírita também tocado pela obra de Leon Denis para reacender no seu coração essa chama do ideal espírita, esse que padeceu também numa epidemia, numa gripe que nós sabemos ter avassalado também a Terra no seu tempo histórico, mas que estava ali exposto por muito querer ajudar, que dedicou-se para encontrar alento àqueles que estavam também padecendo, que dedicou-se do início ao final da sua vida ao outro, ao serviço, à autodoação, e continua na espiritualidade, de tal forma que quando nós elevamos um pouquinho o nosso olhar, essas notícias nos chegam. De que se existe a corrupção, se existem tantos problemas administrativos, se existem ainda tantos flagelos, tantas dores, tantos desafios necessários e tantos desafios como consequências do comportamento da humanidade até aqui. Existe ainda, nesses tempos difíceis, a misericórdia divina, trabalhadores espirituais que estão por toda a parte recebendo aqueles que partem. E às vezes têm partido pessoas tão especiais, conhecidos ou desconhecidos, mas que nós sabemos, meu Deus, realmente. A espiritualidade às vezes parece angariar novos trabalhadores para melhor receber os necessitados que também estão chegando do lado de lá. Às vezes, alguns corações tão amorosos que nós nem imaginávamos que iriam tão cedo são convocados para trabalhar ao lado desses incansáveis benfeitores. Porque estejamos aqui ou estejamos no plano espiritual, esses tempos que consideramos desafiadores fazem parte de uma programação cujos trabalhadores dos dois planos estão envolvidos. Todos nós estamos caminhando nessa noite escura rumo à aurora de um novo dia. Essa aurora que às vezes a gente olha e fala assim: meu Deus do céu, mas está tão escuro que eu realmente não consigo acreditar que venha o amanhecer de um novo reino, o amanhecer de uma nova era. Mas quando verificamos essas estrelas luminosas de esperança, os exemplos, as histórias que às vezes ficam nos bastidores, mas que acendem ou reacendem a nossa esperança, nos tornamos mais fortes para sustentar o nosso espelho, não mais preso aos desafios unicamente da terra, mas vivendo na terra, buscando forças para estar respaldados na luz do espaço, na luz que vem de Deus. Continua então, caminhando para a etapa final da nossa fala, o benfeitor espiritual de Leon Denis. Na ordem universal, a luz vem do espaço e deve atingir diretamente as consciências. Mais à frente ele nos dirá: vocês só precisam se inspirar na natureza. Quando uma planta absorveu toda a substância necessária para a sua vida, é preciso renovar a natureza do solo onde ela se situa.
O mesmo acontece com os mundos. Quando os seres vivos esgotaram a substância de sua atmosfera, a regeneração só se dá por meio de um novo mergulho num novo centro vibratório. E em seguida, este trabalho, o da regeneração da humanidade, o da transição planetária, o do amanhecer de uma nova era, seria extremamente facilitado se a maioria dos seres humanos elevasse os pensamentos para o infinito. Contudo, em função da falta de força, de vontade e de estabilidade desses seres, de nós, a maioria dos semelhantes de vocês é incapaz de reagir e de transpor a camada fluídica que envolve a terra de vocês. Quando esta estiver chegado ao ponto determinado, esperamos ter mais facilidade para dissipar a névoa e infundir nos seres vivos as impressões vibratórias transmitidas pelo infinito. Para finalizar a nossa participação, eu gostaria de compartilhar alguns trechos de um poema tão bonito pela mediunidade de Divaldo Franco, que é uma forma de elevar um pouquinho, ainda que por instantes, os nossos pés daqui da terra. E o poema de Eros diz assim: Irmão Francisco, saí do poço da angústia ao qual me atirara, ouvindo o canto da tua voz. Era uma balada doce de ternura, iluminando a amargura, espalhando a luz do sol. Exangue e desventurada, escutei a canção encantada do teu infinito amor. Era uma balada doce de ternura, iluminando a amargura, espalhando a luz do sol. Doce e amado amigo, vem, irmão Francisco, vem até cada um de nós, elevar-nos desses pensamentos tão materiais. Auxilia-nos nas nossas dores, nas nossas doenças. Eleva os nossos pensamentos aos teus amores celestiais. Qual fez contigo o amor não amado, nosso Mestre Jesus? Que assim seja, meus amigos, graças a Deus.